rapaziada, para as maiores notícias do futebol. Já deixa aquele like para ajudar o canal e bora lá! E não se fale outra coisa, na Alemanha, Klopp aceitou o pedido, né, para treinar a sua seleção, no caso. Não estava sabendo. Quando ele disse que era maior notificações da questão do futebol, eu não sabia. O Klopp é treinador da Alemanha. A seleção da Alemanha também. Caraca! Ele, que é alemão, vai treinar então para a próxima Copa do Mundo. Lógico que temos Eurocopa antes, Nations League, as eliminatórias e tudo que vai aí testar a seleção da Alemanha nas próximas Copas, né? Ainda temos então, principalmente a Eurocopa, que vai ser um teste aí pro Klopp, né? Mas já tá definido, todos aí os meios de comunicação que falam de esporte na Europa comentando que o Klopp já está definido. Falta agora o anúncio oficial, né, para oficializar então o Klopp na seleção da Alemanha. Acho que foi excelente contratação. Vamos ver como vai ser essa nova Alemanha. É uma excelente contratação para a Alemanha, o Klopp. Agora, eu não acho que ele vai fazer uma mudança incrível. O Klopp na Alemanha, eu digo que é tipo o Ancelotti no Brasil. Ele pegou um gigante adormecido e agora tem a questão de reestruturar esse gigante. E é um gigante que tem muitos jogadores bons e não conseguem fazer a única coisa que deseja, que é ganhar. Que acontece com a Alemanha e acontece com o Brasil. E outra coisa que eu acho que o Klopp vai fazer, ele vai mudar totalmente o estilo. E ele tá indo com esse peso de que se ele não conseguir, a carreira dele acabou. Vai sumir tudo. Ali, a Alemanha é um treinador, é o lugar de apagar treinadores. Já vamos falar da desclassificação de Portugal, mas antes vamos ver o Cristiano Ronaldo pegando no pé do jornalista brasileiro. Olha só o que ele fez. Dá aquele rapaz que está à frente dele, aquele rapaz que ele não gosta de mim, quer ver se ele me faz uma pergunta boa. Quem? É aquele que está ali, sim, tu. É ele. Eu sei que ele não gosta de mim. Cristiano, tudo bem? Eu te adoro, prazer falar com você. Queria saber qual é a coisa mais difícil de se jogar uma Copa do Mundo aos 41 anos. É falar com vocês, com alguns de vocês, os que não gostam principalmente. Tu és um deles, que eu sei. Eu fixo bem as caras das pessoas. Eu só basta ver uma vez e já não esqueço mais. A jogar com 41 anos O Cristiano Ronaldo chegou falando, esse é o cara que não gosta de mim, deixa ele falar por mim. Isso acho que tem sido uma boa experiência, porque para chegar a este nível tens que abdicar de muitas coisas. E aquilo que eu tenho feito em toda a minha carreira zoando o próprio treinador, aí é zoado demais, cara. Tem sido adaptar-me também às nuances da idade, sabendo que não era o mesmo jogador que era, mas uma coisa que eu tenho clara é que nada mudou. Eu continuo ainda a fazer golos. Por isso, espero fazer amanhã. Se não fazer amanhã, com outro companheiro meu faça e possamos passar. E era bonito ganhar a Espanha amanhã. Só lembrando que aquele jornalista, né, ele é fã do Messi. Vamos falar agora aqui do Ederson, que fechou negociação com o Manchester. Então, Atalanta e Manchester chegam a uma negociação milionária, em torno de 38 milhões de libras, né? Superando a marca aí dos 45 milhões de euros a contratação de Ederson pelo Manchester. Então o brasileiro chega agora com uma moral bem alta, né? Vai para Manchester. Ele que jogou a partida de ontem contra a Noruega, entrando no segundo tempo, também não fez muita coisa, né? Analisando aí parte do jogo, o Ederson não pôde ajudar nada. A gente pode ver que, na verdade, muitos não fizeram nada no jogo quando você para ver atentamente o que aconteceu ontem. Mas o Ederson chega com moral, ele não tem nada com isso, nem sequer seria convocado, entrou no lugar de um corte na seleção e agora tá no Manchester. Mas também você tá falando do jogador da Atalanta. Você vai botar o Brasil perdendo ou o jogador da Atalanta achando que ele vai mudar alguma coisa, cara? Não dá. E ainda trocou ele no lugar do Bruno Guimarães, que é um jogador raçudo. É aquele jogador que dá medo no meio de campo, tá ligado? Bora falar então do melhor jogo da Copa do Mundo até aqui. México e Inglaterra, que jogaço de bola, né? Vamos ser sinceros, se a seleção brasileira passasse pela Noruega, ela jamais passaria pela Inglaterra. Não tem como. Impossível, e nem pelo México acho que passava, né? O México com uma garra, jogou muito até o final, não conseguiu fazer o gol. Infelizmente faltou a parte técnica, né? Faltou aquele cara que decide, mas errou muitos lances também o México, né? Perdeu vários gols.
mas foi valente, né? Foi valente até o fim. E a Inglaterra, com 1 a menos, dominou a partida, jogou demais. Harry Kane jogou muito. E o Bellingham, o que jogou o Bellingham? Camisa 10 da Inglaterra. Nós não temos um Bellingham, infelizmente, né? Vamos falar do jogo de hoje. Portugal, né? Eliminado pela Espanha. Nossa, eu vi o gol do Michael Merino nos acréscimos, né? O juiz deu 6 de acréscimo nessa partida. O Michael Merino que entrou aos 84 minutos do segundo tempo, que fez o gol para a Espanha. Eu queria muito ver uma batida de pênalti, sabe? Porque na Eurocopa, em 2025, o Portugal e a Espanha chegaram a um empate e desde lá não vem uma revanche de nenhum dos lados, entende? E no final ficou nesse empate. Eu queria muito ver uma batida de pênaltis e o jogo acabou cedo, né? Aos 90. Eu queria que fosse até os 120 minutos. Dentro dessa Copa do Mundo, muitos gols estão saindo depois dos acréscimos. Isso é tipo aquele. Na hora que você fala, vamos ver os pênaltis, vamos ver os 120 minutos. E no final, você consegue ver só uns acréscimos que o juiz dá. E no final ele aumenta ainda a parte dos acréscimos por causa de toda a comemoração, toda aquela enrolação que tem dos jogadores. No minuto final, aos 90 do segundo tempo, rapaziada, aos 45 do segundo tempo, Cristiano Ronaldo sai da Copa do Mundo, se despede. A última Copa de Cristiano Ronaldo, ele mesmo disse em entrevista que não vai jogar mais a Copa do Mundo, né? Mas vai continuar jogando. Ele não falou em aposentadoria, nem aposentadoria da seleção de Portugal. Ele falou que vai continuar jogando e não vai ser os repórteres que vão definir quando ele vai parar, foi isso que ele disse. Cristiano Ronaldo, ele leva muito a vida dele, não como críticas, ele mesmo deu uma entrevista. Se a família dele chegar e falar, você vai parar de jogar bola, ele para. Ele segue muito a questão da família. Ele mesmo disse, se minha esposa não quiser que eu jogue mais bola, eu não vou mais jogar. Pelo próprio bem dele. Aí a Espanha se classifica com gol de Merino aos 90 do segundo tempo. Bora falar da agenda da Copa e também do chaveamento das quartas. Ainda teremos hoje Estados Unidos e Bélgica às 9 horas da noite, jogo relativamente fraco. Eu acho que Estados Unidos passa, né? Teremos Argentina e Egito amanhã, à 1 hora da tarde, Suíça e Colômbia às 17 horas. Jogos complicados, eu acho que a Argentina passa fácil também e a Colômbia deve passar pela Suíça. Temos definido nas quartas de final até agora França e Marrocos, Espanha aguardando aí o vencedor de Estados Unidos e Bélgica, Noruega e Inglaterra e ainda os confrontos de amanhã que vão ser decisivos, né? Egito e Argentina, Suíça e Colômbia, que devem definir a próxima partida das quartas de final e poderemos ter uma final entre Argentina e Inglaterra. Que jogaço, hein? Já pensou? Infelizmente, né? Que era pra ser uma semifinal de Brasil e Argentina. Aí seria massa. Vini Júnior foi extremamente criticado nas redes sociais ao parar o Haaland durante uma entrevista coletiva e abraçá-lo, né? Ninguém gostou disso, muito menos os torcedores mais fanáticos da seleção brasileira acharam que foi desnecessário o Vini fazer isso, já que já tinha cumprimentado o Haaland lá no estádio. Parece que ele quis aí aparecer, demonstrar alguma coisa frente às câmeras nessa entrevista coletiva do Haaland, né? E o gesto dele viralizou, como ele confundiu achando que era a Virgínia. Queria provavelmente que acontecesse. E aqui no Brasil foi extremamente mal recebido isso e muito, mas muito criticado por muitos comentaristas. Fica agora a cabeça depois de uma eliminação, uma seleção que vinha tão bem na Copa, você vinha tão bem, um jogo com muita dificuldade de reter a posse de bola, enfim. Como absorver essa eliminação? Absorver a eliminação sempre é um momento muito delicado. Tenho poucas palavras para falar agora por conta de como foi o jogo, de eliminação na Copa do Mundo, de não ter feito as coisas corretas no jogo que precisava tanto. Sempre peço desculpa à nossa torcida que acreditou em nós mais uma vez e dessa vez não foi possível, mas como eu falei nas outras entrevistas, eu não vou desistir de tentar botar o Brasil no topo de volta. Bom, e muita gente esperava a demissão de Carlo Ancelotti, pedida demais ontem, né? E muitos jornais, muitos jornalistas esportivos pediram a demissão, mas Rodrigo Caetano cravou a sua permanência até 2030, ele que já tinha um contrato até 2030, que foi renovado antes da Copa, a maior besteira que fizeram, né? Agora eles renovam, né? Mantém essa renovação, não vai ser demitido, não vai ser pago multa. Assim, eu não acho que o erro foi do Ancelotti e do Brasil ter perdido, entrando em um consenso. E o que acontece? O Ancelotti vai ter muito tempo de preparação até a Copa de 2030.
E nesse tempo de preparação tem 3 carinhas que vão se destacar muito, que é o Endrick, o Ryan e o caríssimo Estevão, que não pôde jogar a Copa do Mundo por uma lesão lá no início. Então, exemplo, acho que em 2030 vai vir... O Ancelotti vai jogar umas cartinhas mágicas dentro do campo. Foi até pedido que pagassem a multa do Ancelotti, inclusive tetras campeões mundiais pediram sua saída ontem. E muita gente gostaria que fosse um outro técnico, muita gente pedindo o JJ, o Abel Ferreira, né, e até Pep Guardiola. Mas, más notícias, Ancelotti continua no comando da seleção brasileira. E quem anunciou a sua suposta aposentadoria, pelo menos da seleção brasileira, foi o Neymar Júnior. Ele também falou às câmeras após a eliminação. Para você, a última Copa, a despedida, todo mundo queria muito você nessa Copa. Como é que tá o sentimento agora? Sentimento de tristeza, mas parte. Infelizmente mais uma Copa do Mundo que ficou de fora. E aí, Léo, beleza? Deitei. Bota a cabeça, mano. Deitei. Faz parte. Acabou. Valeu. Comecei aqui, fechei. Calma, será que não dá, não? Pode ver depois ele ali falando, né, que fechou, acabou, não vai jogar mais pela seleção brasileira, isso aí ele falou pra Globo, mas também ele postou nas redes sociais, né, do Twitter, na rede social X, dizendo que tinha acabado o seu ciclo, terminou, né, e agora, lógico, falta talvez ele oficializar isso, mas pela entrevista, por tudo que ele vem falando, né, e postando, deu a entender que o Neymar está aposentado, então, da seleção brasileira, e agora segue jogando pelo Santos, ou então na MLS, quem sabe, hein? Se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal GolFoot. Cara, mas é isso. Na próxima Copa não teremos Neymar. Eu acho assim, que se o Neymar soubesse se cuidar, na questão que eu quero dizer, de tipo, ele foi lá fazer um aquecimento, treinar todo dia, buscar um preparo físico melhor, dá pra ele jogar 2030. Só que aí ele precisa ver com ele, fora que ele precisa melhorar pra caramba, porque a questão era a vida inteira dele percorrida tinha que ser nesse estilo, tá ligado? Como o Cristiano Ronaldo, por exemplo. O Cristiano Ronaldo treina tudo e tem conservado os músculos, tudo, onde deixa o jogador jogar por um tempo maior. E, pô, o Neymar, se ele fizesse isso, dava pra ele jogar 2030, fora que é algo que eu acho que ele não vai fazer, então não adianta de nada corresponder a isso. Beleza?